Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais revolucionários da fé, a nossa identidade. E se, e se a nossa identidade não dependesse de nada do que a gente faz ou conquista? E se ela já estivesse completa antes mesmo de qualquer ação nossa? Vamos explorar essa ideia a fundo. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Ela coloca a gente bem no meio de uma tensão, né? A nossa identidade é algo que a gente constrói com o nosso suor, com o nosso esforço, ou é um presente que a gente já recebeu prontinho? A resposta para isso, olha, pode mudar tudo. E para entender a ordem certa das coisas, não tem jeito melhor do que olhar para o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo, o padrão divino que revela como a identidade funciona de verdade no reino de Deus. O mais impressionante dessa declaração do Pai é o quando ela aconteceu. Pensa bem, Deus Pai afirma a identidade de Jesus antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de qualquer obra pública. A identidade veio primeiro, muito antes da ação. E isso aqui é brilhante porque ilustra perfeitamente a lógica do reino. A identidade de Jesus não foi construída pelo que ele iria fazer, foi revelada por quem ele já era. O ministério não produziu a filiação, foi a filiação que sustentou o ministério. O ser vem antes do fazer. Esse é o ponto central. Vamos detalhar um pouco mais. Como a identidade de Jesus estava totalmente segura no fato dele ser o filho, a autoridade dele não era uma performance, sabe? Era algo que simplesmente fluía naturalmente da relação com o pai. A lógica é simples. Onde existe segurança de identidade, existe descanso. Onde existe insegurança, existe um esforço sem fim para provar o próprio valor. Ok, agora como esse modelo se aplica diretamente a nós? A Bíblia usa uma expressão muito forte para descrever essa nova realidade que a gente vive, a nova criatura. A declaração do apóstolo aqui é radical. Repara que o texto não diz que alguém está se tornando ou pode se tornar uma nova criatura. Não, ele afirma que essa pessoa é uma nova criatura. O verbo está no presente, é um fato. E essa talvez seja a virada de chave mais importante de todas. Ser uma nova criação não é uma meta futura que a gente alcança com esforço, é uma condição que já foi inaugurada pela obra completa de Cristo na cruz. É um fato estabelecido. Ponto final. Pensa na metamorfose de uma borboleta. A lagarta não fica lá se esforçando para virar a borboleta, certo? A transformação é uma mudança radical de natureza. A lógica antiga, baseada em desempenho, é como se fosse o casulo. A cruz é o ato divino que vem e pá! Rompe esse casulo, e o que sai dali é algo completamente novo, não é só uma versão melhorada do que era antes. Com isso, o foco da jornada cristã muda totalmente. Não se trata mais de uma luta para produzir uma nova identidade. Se trata de alinhar nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes com aquilo que já é uma realidade. A transformação externa apenas revela a identidade que já existe por dentro, ela não a cria. Mas olha, é muito fácil cair na armadilha da lógica contrária, a do desempenho espiritual. É um jeito de pensar totalmente falho, que inverte de cabeça para baixo a ordem do reino de Deus. A diferença é gritante, né? A lógica do desempenho se baseia no fazer para ser aceito, o que só gera ansiedade e culpa. Já a lógica da afiliação parte do pressuposto de que a gente já foi aceito. E aí, a obediência deixa de ser uma tentativa desesperada de pertencer para se tornar uma resposta de gratidão por já pertencer. E as consequências de operar na lógica errada são bem sérias. A vida espiritual vira uma competição, uma medição de produtividade religiosa. Isso leva à comparação, a um sentimento constante de que nunca é o suficiente, porque o foco está sempre no que ainda falta fazer. Tá, então onde entram as obras, o fruto espiritual, nisso tudo? Qual é o lugar correto para eles? Vamos ver. No reino de Deus, a manifestação visível de uma vida transformada não é o alvo que a gente tem que perseguir, é o resultado natural, a consequência de uma identidade saudável e segura. O fruto não é buscado diretamente, ele simplesmente emerge. Uma identidade segura em Cristo muda o nosso foco por completo. Em vez de correr atrás de resultados, o objetivo passa a ser simplesmente permanecer nele. É dessa conexão, dessa permanência, que o fruto nasce naturalmente. A obediência vira o caminho. E os sinais, bom, eles podem até acontecer, mas nunca são o alvo. O propósito final não é a nossa autoafirmação, mas sim a glória de Deus. E a gente encerra com essa reflexão.
E se a essência da vida cristã não for essa luta exaustiva para se tornar algo, mas sim a libertação e o descanso que vem de simplesmente viver a partir de quem já somos em Cristo? É uma troca do tentar pelo confiar, uma mudança de desempenho para identidade.